Senhor meu Deus e meu Rei Jesus, Verbo de Deus, como os reis que se prostraram diante de Ti depois de uma busca incessante entre as nações, assim eu Te exalto, pois só o Senhor é soberano entre os povos. E Te conhecer, Senhor, é o meu prazer, e a felicidade se completa aos Teus pés quando me deleito a Te ouvir. Oh, aleluia! Ajuda-me a submeter a minha vontade a Ti e a seguir a Tua direção, hoje e sempre, em nome de Jesus. Vem falar conosco, nós Te pedimos, nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Nosso roteiro bíblico segue hoje, meus irmãos, no quarto livro do Novo Testamento, o Evangelho de João. E como eu disse, tem viagens que a gente tem que apreciar melhor as paisagens, e o livro de João é esse. É tão importante, tão lindo, que nós não vamos acabá-lo de verificar esses seus versículos do primeiro capítulo hoje, mas o faremos em outras oportunidades também na semana que vem. Porque o Evangelho, meus irmãos, é uma comunicação relevante para qualquer cultura, qualquer povo. E no Evangelho de João nós vemos a mesma mensagem dos 3 primeiros evangelhos. Em palavras diferentes, é claro. Apenas 7% de João coincide com os outros, sendo o restante todo original. João conseguiu dialogar com a sua época sem perder a verdadeira essência do Evangelho de Deus, sem perder a essência do Evangelho de Jesus Cristo, a sua originalidade. João escreveu com o propósito de mostrar que Jesus é o verdadeiro Salvador. Para isto, ele deixou a glória que tinha junto ao Pai, tornando-se carne e habitando com os homens. Ele foi humilhado, morto, mas ressuscitou e vive para sempre. O que ele fez são os sinais de sua divindade e poder como Salvador do mundo. Para isso, o seu maior ato de redenção foi a morte na cruz. Mas o que e quem é o Verbo? Os mais estudiosos dizem que Logos tem um sentido filosófico. A palavra era usada para descrever a inteligência última, a razão ou a vontade. Já o sentido para João não é tomado da filosofia grega, mas do Antigo Testamento, onde a palavra é ação criadora, como nós lemos em Gênesis capítulo 1. Disse Deus, haja, e se fez. Aqui em João o verbo é uma pessoa, é Jesus Cristo. É muito mais que a razão que ordena o universo. É Deus que se manifesta entre nós. Oh, aleluia! A nossa apreciação vai nessa primeira parte até o verso 14. Vamos falar sobre o verbo, Deus, a criação e a vida. Em poucos versos, meus irmãos, João faz grandes afirmações sobre Jesus como verbo. A sua primeira afirmação é sobre a eternidade do verbo. Jesus é Deus eterno. Ele diz no verso 1, no princípio era o verbo. O princípio significa o passado que não se pode medir, contar, descrever, e não o início de um processo num ponto específico no tempo passado. A segunda afirmação sobre o verbo é que ele é uma pessoa, portanto, ele tem personalidade. João diz, e o verbo estava com Deus. Esta preposição com indica associação no sentido de estar junto com outro em situação de igualdade, ou seja, o verbo está no mesmo nível de Deus e com ele se comunica. João o reconhece como personalidade viva e personalidade também ativa na sua obra, né? Uma terceira afirmativa sobre o verbo é que ele é divino, ele é Deus. João diz, o verbo era Deus, indicando sua individualidade, sua personalidade própria. Deus é uma pessoa, portanto, o verbo é Deus e possui natureza divina, porque Jesus é verdadeiro Deus. Meus irmãos, um pouco de barulho que os irmãos estão no horário do culto, né? E acaba vazando para cá essa palavra do pastor, né? A oração, né? Mas tudo bem, né? Qual a relação do verbo com a ordem criada, com o universo? Versículo 2 e 3 diz que ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. O mundo material é produto da ação do verbo, como Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. O autor de Hebreus
No capítulo 1 ele dá o mesmo sentido sobre Jesus na criação, dizer que por quem fez o mundo. O Novo Testamento é claro ao afirmar que Jesus, o Verbo, estava presente na criação como palavra que é ação, que cria, que dá vida. É por isso que João preferiu a palavra verbo, porque expressa ação. Em Gênesis notamos que, de acordo com o que Deus falava, algo novo acontecia, ou seja, surgiu uma nova criação. João não hesita em afirmar que no princípio o Verbo estava com Deus no ato criador do mundo. Todas as coisas indica tudo, o universo, seus elementos, os sistemas de leis que o regem, foram feitas, significa literalmente vieram a existir do nada. Então Deus fez todas as coisas. Deus e o Verbo são eternos, mas o mundo criado não. Versículos 4 e 5 diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Lembre-se que nos versículos 2 e 3 encontramos a referência à ordem criada material. Agora aqui nós vemos a vida que há por detrás da criação. A palavra vida ela é central no Evangelho de João, principalmente relacionada com o adjetivo eterno. Por exemplo, no capítulo 20, versos 30 e 31, a vida eterna é o resultado da fé em Cristo. Então, o Verbo é quem dá sentido à vida, porque Jesus é a vida que precisamos para viver. E, meus amigos e irmãos, ninguém encontrará o verdadeiro sentido da existência fora de Jesus. Esta é a grande verdade. A vida significativa é a vida na luz. A palavra luz, em João, ela é figurativa e se refere à manifestação da vontade de Deus para o homem. Andar na luz é saber, é conhecer a vontade de Deus, é ver manifestada a sua justiça. Não esqueçamos que a luz foi a primeira coisa a ser criada, como nós lemos lá no versículo 3 de Gênesis capítulo 1. Agora, em Jesus, a luz novamente se manifesta pessoalmente, revelando completamente Deus. O resultado da manifestação do Verbo é a vida e a luz para tirar o homem das trevas, da ignorância e do pecado. A humanidade caída nas trevas recebe a manifestação da luz verdadeira, que ilumina os homens e os coloca numa nova relação com Deus. O versículos 9 a 13 nós podíamos intitular como o Verbo, o mundo e os homens. O verso 9, vamos ler assim, podia dizer, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Meus irmãos, a palavra verdadeira ela tem um sentido de real, de primeiro, de original. As luzes que os homens buscavam eram ilusórias. Somente em Jesus encontramos a verdadeira luz. Versículos 10 e 11 diz assim, ele estava no mundo que foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e eles não o receberam. A palavra mundo aparece aqui no livro mais de 75 vezes, significando tanto o mundo material como o mundo espiritual, onde os homens habitam. Notamos também que o Criador ele entra numa relação direta com o mundo criado. Deus se faz presente entre nós em seu Filho Jesus Cristo. A aceitação ela não é unânime. Primeiro, o mundo não o conhece, ou seja, não o compreende, não entende a sua verdadeira pessoa e missão. A ignorância acerca dele, ou mesmo o conhecimento superficial, é a base para a rejeição mencionada no versículo 11. Por não o reconhecerem, o rejeitaram. E Jesus, ele foi rejeitado pelos judeus, como diz Mateus capítulo 21, Marcos também, Lucas falam sobre isso. E interessante, curioso, é que ele foi muito mais bem aceito pelos estrangeiros do que pelo seu próprio povo. Mas o versículo 12 diz assim, a todos quantos o receberam, que indica contraste, não é isso? Não houve só rejeição, mas também receptividade à sua pessoa. Porque receber e crer são termos equivalentes. Crer no seu nome é o mesmo que crer nele diretamente, e este é o caminho para receber a revelação de Deus através do Verbo. Como resultado, o homem é colocado numa nova relação com Deus, tornando-se seu filho. O primeiro resultado da manifestação do Verbo é a formação da família de Deus. Em Cristo nós recebemos o poder, o direito, o privilégio de sermos filhos, porque não nascemos, como diz o versículo 13, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não pelo nascimento natural, mas pelo espiritual, que é o novo nascimento. Não é pelo simples fato de ser criatura que o homem é filho de Deus, mas por uma adoção por meio de Jesus Cristo. O versículo 14, vamos ler, o Verbo encarnado. Está escrito assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Como o Verbo se manifestou entre os homens, ele se tornou carne, se fez homem, se tornou como nós, de carne e osso. Ele se expressou assumindo personalidade humana. Ele, quando se tornou palpável, assumiu as nossas limitações, tanto de espaço como de condição física. Ele ficou sujeito a todas as limitações do ser humano, inclusive o sofrimento. Ele encarnou e veio habitar entre nós, diz o apóstolo, cheio de graça e de verdade, ou seja, de forma real, palpável, como um dom, como um presente de Deus para todos. Glória a Deus. Nele, a glória que era vista no Antigo Testamento apenas como visões parciais, agora ela é completa, graças a Deus, em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Jesus te abençoe. E como eu disse, a cada roteiro de estação, de viagem que nós temos que apreciar a sua beleza, temos que apreciar cada detalhe. Então, por isso, nós vamos partir para a semana que vem e estar comentando a segunda parte do livro de João, do capítulo 1, que é muito importante, muito lindo, muito, de fato, maravilhoso para o nosso crescimento espiritual. Vamos agradecer a Deus? Obrigado pela tua revelação majestosa, a tua revelação criadora, salvadora, abençoadora e graciosa. A tua presença entre nós nos cura, nos remove dores, enfermidades, pois não há mal que permaneça diante de ti. Obrigado pela vida que nos deste, Senhor. Ajuda-nos a caminhar nessa luz com o desejo de estar contigo para sempre, pois tu és Jesus Cristo, o nosso Deus eterno, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.